Sim, um verdadeiro tsunami já visitou a cidade de Salvador, na Bahia. Ele surgiu em decorrência de um terremoto de magnitude entre 8,5 e 9 que atingiu Lisboa, em Portugal, em 1755. Antigamente chamado de maremoto, o tsunami viajou por todo o Atlântico e quase 9 horas depois chegou a Salvador. Nesse vídeo mostrarei prova histórica desse acontecimento e também curiosidades. O tríplice desastre sobre Lisboa: terremoto, tsunami, incêndio, também abalou o mundo da época por ter provocado grande destruição e mortes na capital portuguesa, com mais de 200 mil habitantes e considerada a quarta mais importante cidade da Europa. Passados 265 anos, o assunto continua na ordem do dia, por ser fascinante, intrigante e por ter perguntas a responder. Tudo indica que ocorreram 3 sismos a intervalos de poucos minutos, mas existem dúvidas a respeito de seus epicentros e das estruturas geológicas a eles associados. Por isso, são muitos os artigos científicos, as teses acadêmicas e os livros publicados. Mas esse aqui tem algo que nenhum dos outros tem. Ele mostra documentos antigos indicando que o tsunami chegou a Salvador e a outros pontos do litoral nordestino. Falemos de Salvador. Quando o tsunami surgiu, a cidade era a capital do Brasil. E também a maior cidade brasileira, a segunda mais importante do Império Lusitano, ficando atrás apenas de Lisboa. A população do município de Salvador alcançava 65 mil habitantes. Suas construções eram feitas de pedra. Ela possuía mais de 2 centenas de igrejas e conventos, com muito ouro e prata. E como a coroa portuguesa ficava a par do que acontecia no Brasil? Através de documentos enviados por autoridades locais, como essa carta de 12 de maio de 1756, escrita em português arcaico, com caligrafia rebuscada e muitas abreviações, ela dá conta da chegada do Conde de Arcos para ser o novo vice-rei do Brasil. Isso depois de ele viajar por 80 dias pelo Atlântico. E o que está escrito na segunda página da carta assinada pelo arcebispo da Bahia? Contudo, logo depois de chegarem dessa corte as lamentáveis e horrorosas notícias do terremoto, que no dito dia as arruinou, se começou a publicar que nela houvera alteração dos mares e chegaram às suas águas onde nunca se viram, como foram ao cruzeiro da Boa Viagem, etc. Foi pena o arcebispo colocar etc., ao invés de relatar outros efeitos em localidades baianas. Uma representação de parte de Salvador de 1756, com destaque para a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. É possível ver o desenho da cruz, também chamado de cruzeiro, frente à igreja. Aqui estou ao lado da cruz, situada a cerca de 30 metros da igreja e aproximadamente 50 metros do mar, e no mínimo 2 metros acima das águas. O tsunami penetrou na Baía de Todos os Santos no domingo 1º de novembro de 1755, por volta das 15 horas. Eis a nossa referência, a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. Naturalmente que 2,5 séculos atrás, o cenário era bem distinto do atual. Praia aberta, sem obstáculos construtivos, sem aterros ou coisas do gênero. Acredito que a primeira onda do tsunami chegou silenciosa e sem violência, mais parecida a uma enchente penetrando terra dentro, carregando energia vindo de outras ondas que vão chegando e empurrando as da frente. Porém, as águas aumentaram de altura em relação ao nível do mar original.
E foi dessa maneira que as águas chegaram ao pé do cruzeiro da Boa Viagem, segundo o arcebispo da Bahia. A modificação no comportamento das águas da Baía de Todos os Santos seguramente intrigou muitas pessoas, pois não sabiam explicar o ocorrido. Tal anomalia pode ter provocado até medo, porém não se tem notícia de qualquer acidente pessoal ou de danos materiais. A seguir, parte do vídeo mostrado no programa Fantástico de 18 de outubro de 2015. Vai empurrando tudo isso e fica parecendo uma enchente que não tem fim, certo? E vai embora. Na carta, o então arcebispo da Bahia afirma: as águas chegaram à base desse cruzeiro. É o momento das curiosidades. O terremoto de 1755 destruiu parte de Lisboa, atingindo museus, bibliotecas, riquezas da corte e belos palácios com obras de artes. Muito disso se perdeu para sempre. Porém, a visão do que era Lisboa antes do terremoto ficou preservada em pinturas e desenhos, como esse retratando em primeiro plano o Terreiro do Paço, a área comercial e política da capital. Poucos sabem, mas Salvador ilustra Lisboa pré-terremoto com painéis de azulejos existentes no edifício dessa igreja, situada no centro histórico da capital baiana. São quase 30 mil azulejos raros do século XVIII, mostrando cenas do dia a dia dos lisboetas, ou uma visão geral da cidade e a movimentação no Rio Tejo. Muito do que se vê retratado nos azulejos desapareceu com o terremoto. Portanto, esses painéis representam enorme riqueza histórica em solo baiano. No decorrer deste vídeo, falei que o tsunami de 1755 atingiu outros pontos do litoral nordestino. Portanto, há mais o que contar e veremos isso brevemente. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.